Bom dia, irmãos. Deus é muito bom. Não tem muito a ver com a mensagem, mas eu estou sentindo uma paz muito grande de Deus, que para mim é bem incomum, porque logo antes de pregar é o momento que eu estou mais nervoso. Então, então vou fazer uma oração de gratidão aqui, antes da gente começar. Senhor, meu Deus, o Senhor é muito bom no nosso meio. A gente está aqui juntos para cultuar o Senhor. O Senhor ainda inunda nossos corações da Tua vontade, da Tua paz, da Tua plenitude, meu Pai. Por favor, continua sendo conosco para que nesse momento a gente possa, alinhados no Senhor, estar recebendo da Tua palavra, estar sendo inspirados e motivados a caminhar segundo a Tua vontade, meu Pai. Muita gratidão do nosso coração, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu estava lembrando outro dia da escola e eu acho que eu cheguei a conversar com a Vitória, minha prima, que faz 12 anos que eu fiz colegial já. E eu achei que passou muito rápido, porque parecia ano passado, depois ficou 3 anos, ainda é pouco, 5 anos, e quando eu vejo já passou mais de uma década que eu não estudo, e eu não me lembro muito bem das coisas. Mas algumas coisas eu me lembro da escola. Eu me lembro especificamente nas aulas de educação física que eu não gostava muito. Eu, eu era daquele lá que ficava sentado no banco esperando para ser escolhido no time, daí o pessoal escolheu o outro do lado, daí escolheu o cara do outro lado, e eu achava toda vez que era eu, né? Apontava para minha direção, começava a levantar, né? Aí eu tinha que voltar assim, ficava, né, tal. E aí, né, isso quando eu estava ainda no ensino básico, mas daí no ensino médio eu troquei de escola. Eu pensei, não, agora começar de novo, né? Ninguém sabe da reputação, assim, já chega lá, né? Não, eu gosto de esporte, né? Qual esporte você gosta? Não, esporte, que é bola, tal. Aí o pessoal já ficava desconfiado, né? Eu achava que ia ser diferente. Eu descobri que tinha bastante gente que nem eu. Eu falei, não, a gente faz um time todo mundo junto, aí todo mundo é ruim, então parece que é igual. Era uma ideia que todos tivemos em comum. E parecia muito genial. E realmente, nenhum do time foi escolhido por último, porque a gente juntou e falou, professor, a gente é um time junto, né? Aí falou, não, beleza, vocês são um time. Aí a gente descobriu que tinha vários times que jogavam um contra o outro, mas um tinha que ser antes, né? Aí a gente ficou o time por último. Pelo menos não era mais sozinho. Mas a gente ainda não foi escolhido para jogar primeiro. E o que eu achei interessante disso, estava lembrando, porque a escolha que fazem da gente, às vezes, é como a gente age em resposta. Isso mudou bastante a minha moral. Por muito tempo eu achava que eu não gostava de esporte, que eu era ruim, que eu talvez não tinha aptidão. Essa parte talvez é verdade, mas eu gosto. Descobri que eu gosto bastante. Especificamente, eu gosto muito de basquete e, curiosamente, eu sou bem ruim. E daí tem outros esportes que eu não gosto tanto, mas como eu jogo melhor, às vezes eu faço mais, né? Então, é interessante. Mas é esquisito, porque eu só descobri que eu gostava depois que eu comecei a me liberar disso. Enquanto eu achava que eu era ruim e que eu não podia jogar porque eu era o último, eu jogava dessa forma. Eu me tratava como o pior e o meu time também. A galera conseguia correr, mas eles jogavam assim, né? Ia lá assim, o cara que saiu correndo, vai atrás dele. E assim. E o meu time inteiro fazia isso. Quando a gente olhava uns aos outros, a gente copia. O ser humano é bem de copiar, né? A gente está lá, quando você está com um grupo, a gente faz que nem está com um grupo, né? Quando eu acho legal de ver na igreja, assim, agora que a gente está com bastante gente, às vezes a gente nem fala, né? Uma pessoa levanta, começa a louvar a Deus, eu pego, levanta junto, a gente está lá todo mundo em coro. E é interessante isso, porque a gente vai junto. Para as coisas positivas é ótimo louvar a Deus. E para as coisas negativas é muito perigoso, porque a gente pode achar coisas que não são verdades nas nossas vidas. A gente se porta conforme a identidade que é proposta para a gente e que a gente acredita. E esse que é o ponto, né? Quando a gente tem marcado, firmado no nosso coração a identidade, a gente vive segundo que nem um título de livro. O título de livro determina o que o livro vai ser. Então, o livro tem que seguir o conteúdo de acordo com o seu título. Nessa série que a gente começou na semana passada, o pastor Joel nos falou sobre a nossa posição de filhos de Deus. E hoje a gente vai ver um pouco mais especificamente outras áreas também da nossa identidade cristã no Senhor, nossa posição como comunidade santa do Senhor. Nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus, é o que diz o texto de hoje. E quem crê no Senhor, quem crê em Jesus, é pedra viva, preciosa nele, para edificação
E se a gente é escolhido, a gente precisa viver santos na direção da grandeza de Deus. Isso é maravilhoso. A gente vai meditar no texto em 1 Pedro, ou 2 Pedro já. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículos de 4 a 10. Mas agora a gente vai ler de 4 a 8 na versão NVI. À medida que se aproximaram dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele em que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Quando a gente crê na palavra de Deus, quando a gente crê no Evangelho de Jesus Cristo, a gente cria um vínculo com Ele. Agora eu tenho um relacionamento com Jesus e por causa desse relacionamento, esse vínculo que eu criei com Jesus, eu também tenho um vínculo com Deus. Jesus é a ponte que nos conecta e de forma perfeita, tudo que eu tenho a ver com Jesus, eu também tenho a ver com Deus. Se Jesus é a pedra viva na igreja que nos inspira, nós também somos, que nem esse texto fala. Pelo amor dele, ele nos dá direito de sermos chamados filho, que de fato somos, mas também agora vemos que somos igreja santa do Senhor. Quando estamos com Jesus, a gente é como se estivesse no time de esporte dele. Ele escolhe a gente para fazer parte do time e a gente fica com a reputação do time. Graças a Deus, Jesus não é um esportista ruim, então a gente já vai no time do campeão de uma vez só. É muito bom. É ótimo que não depende da nossa parte, né? Mas quem não crê se torna, em vez de se tornar pedra viva, tropeça na pedra que é Jesus Cristo para a sua própria destruição. A mesma coisa que é positiva, para o contrário, é negativa. Porque só tem dois times, e quem não está no time de Jesus, está no time que vai contra Jesus. E a gente já sabe que ele vai ganhar. Então, é muito complicado a gente perceber que de uma escolha importante das nossas vidas, a gente tem dois caminhos muito diferentes para viver. Mas o caminho de Jesus é muito interessante. E eu queria falar sobre duas coisas especificamente. Primeira é o que a gente é como geração eleita em Cristo, que nem esse texto fala. Ele descreve de uma maneira muito bonita, mas às vezes complicada porque tem vários detalhes. E a segunda coisa que eu gostaria de trazer hoje é o que a gente faz como geração eleita. Como a gente entender o que é ser igreja de Cristo. Então, começando a falar sobre esse time de Jesus, o que a gente é como geração eleita de Deus. E é muito confuso, às vezes é difícil a gente entender qual que é o papel da igreja no mundo, porque quando eu era pequeno eu percebi que, crescendo, eu ouvia bastante na igreja, no louvor, nas palavras, que a igreja de Cristo deve fazer alguma coisa, e eu ficava pensando, mas o que é igreja? E eu tentava ler na Bíblia, não tem. Igreja é, que nem no dicionário, né? É mais difícil de... Aliás, não é tão difícil assim, né? Se a gente for lendo, a gente se relaciona, né? É mais difícil você encontrar o dois pontos, mas você se relaciona com a palavra de Deus e você descobre que o papel da igreja é mais orgânico do que simplesmente uma definição. A igreja é uma comunidade, ela é um time, ela é um grupo que vai em direção ao mesmo alvo. E para a gente está sendo difícil palpar o que é esse mesmo alvo, como que a gente é como igreja. Especialmente porque nem todos estamos aqui presentes, alguns estão em casa, alguns estão aqui fisicamente, e já me alegra bastante estar com o pessoal físico, porque eu sinto mais palpável ainda. O que estava um pouco difícil de discernir se torna mais claro. Além da palavra de Deus, eu vejo Deus na vida de outros irmãos. E além de ver Deus na vida de outros irmãos, eu vejo Deus na oração. Olha só quão múltiplo é alguma coisa que faria em time, mas eu vejo de uma perspectiva pessoal. Está escrito assim na palavra de Deus, na sequência desse versículo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São vários nomes que tem aí e pode confundir um pouco. Então, eu queria chamar a atenção para que todas essas palavras vão para o mesmo foco. Olha só, nós somos geração eleita, nós somos escolhidos por Deus, nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação de sacerdotes, nós somos escolhidos por Deus para servir no lugar santo dele, no templo do Senhor.
Nós somos nação santa, nós somos escolhidos para servir no lugar santo em pureza, em santidade. E nós somos povo exclusivo de Deus. Nós somos separados por Ele para estarmos dedicados exclusivamente ao nosso Senhor. Essa descrição é pura santidade. É isso que significa consagração na palavra de Deus. Nós somos dedicados a Deus. Nós somos especiais para Ele porque Ele escolheu dessa forma. E não porque a gente tinha algum diferencial. E porque Ele escolheu, a gente é tornado puro, santos por Deus. Olha só quantos aspectos que me parecem, aliás, agora, quando a gente lê, difíceis até, né? Porque como pode depender de mim toda essa pureza? Olha só quão sério essa santidade no Antigo Testamento era. Quem não era consagrado para essa função não podia segurar a Arca da Aliança de Deus, que ele tinha instruído toda a construção detalhada, bem feita, porque era especial, simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Então tinha que ter uma consagração especial. Quem servia para aquilo a vida toda e se dedicava para aquilo. Quem não estava preparado para alguma coisa, que nem por muitos anos eu não me preparei para o esporte porque eu achava que eu não era bom, quando eu ia jogar, eu jogava mal, porque eu não tinha preparado anteriormente. O pessoal do louvor ontem foi ensaiar para aprender e se dedicar a poder conduzir o louvor na igreja de uma maneira mais excelente, e é ótimo, porque quanto mais ensaio, melhor a performance também. E não só isso, mas melhor a dedicação. Muito mais do que a habilidade, vem a postura dedicada. Teve gente no Antigo Testamento que morreu porque encostou na Arca da Aliança de Deus e não podia. Deus, ele é alguém santo, e essa santidade de Deus parece muito restrita e muito rígida, mas isso só demonstra a grandeza de Deus. A santidade dele é a separação para uma obra especial, e ele nos chama para ser santos porque ele é santo, assim como está escrito em Levítico. Está escrito o seguinte: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Ele não só nos chama a ser santos, mas ele primeiro pede para nós consagrarmos, para nos entregarmos em dedicação ao Senhor. E quando a gente coloca alguma coisa na mão de alguém, a gente espera que essa pessoa faça algo, e Deus o faz. Ele que nos torna santos, porque Ele é santo. Quando Ele pede, nesse texto especificamente, para não nos envolvermos com impurezas, é porque Ele vai ajudar a gente e guiar a gente nessa direção. Não é rigidez, mas é instrução da parte do Senhor. Olha só a intensidade dessa santidade também, entendendo quanto que é extensa. Significa que é sem pecados a santidade de Deus, que não vale nenhuma mentira, que não vale nenhum mal pensar e nem mal agir da nossa parte. Coisas que a gente, às vezes, tem no cotidiano. É muito difícil chegar nesse ponto de eu não tenho nada dessas coisas, porque santidade, pureza de Deus, significa sem mancha, não significa pouco manchado ou mais ou menos limpo. Significa completamente limpo. É aquele brilho que a gente, depois de limpar alguma coisa, não consegue nem olhar direito, de tão luminoso que é. Para Deus também a gente não consegue da mesma forma. O que me assusta, se eu for pensar pessoalmente, vou confessar, por minha humanidade, se não tivesse o Espírito Santo segurando o coração, eu ia ficar com tanto medo que eu não sei se eu iria topar tentar viver dessa forma, porque certamente eu iria falhar. Graças a Deus Ele está junto. Mas também significa sem nenhuma perversidade da nossa parte. Não só mentiras, mal pensar, coisas que a gente faz, mas também coisas que a gente sente. Nenhuma perversidade sexual, nenhuma perversidade moral, nenhuma idolatria nas ideias, nas coisas que a gente é. Deus, Ele é santo. E isso que Ele pede, isso que Ele nos chama a viver em relação a Ele. Essa é a característica da igreja. A igreja é a igreja que é santa, pura, que não dá nem para olhar direito. Isso é o nosso alvo, pelo menos. Mas pensando nas minhas falhas pessoais, e agora eu vou juntar com todo o nosso time aqui. Imagina fazer um time de algum esporte qualquer, só com os piores jogadores. O que aconteceria quando a gente coloca esse time para jogar com qualquer outro? Não importa nem se são os segundos piores. Eles vão perder. Lá no Shalom, no acampamento, uma vez o pastor Takashi, ele teve uma ideia muito interessante. Ele reuniu os melhores jogadores em não saber jogar direito o esporte de futebol para estar no mesmo time. Ele queria ver o que acontecia e realmente, para eles, pelo menos, foi muito engraçado, porque eu estava nesse time, para mim foi um pouco assustador. Eu estava no gol, então a minha posição era muito assustadora, porque eu via um monte de bola passar. E uma vez, a gente estava jogando contra as crianças e a gente perdeu bem feio. Mas não foi tão dolorido levar gol das crianças. Foi dolorido levar gol do nosso atacante, marcante, o nosso único jogador decente, o Dais, que fez um gol contra em mim.
E a gente ficou, como assim? As regras são intensas no jogo. Não deu para entender, mas todo mundo comemorou, então eu achei que estava sendo certo, né? O pessoal comemorou de risada. Foi muito interessante, mas é um caos se não tem algum diferencial nesse time que todos são ruins. E esse seria a natureza da igreja, se ela simplesmente fosse uma reunião de pessoas. Mas ela é uma reunião de pessoas em torno de Jesus Cristo. Então ela não é um time que está fadado ao fracasso, pelo contrário. É inevitável o sucesso em Jesus. Não importa quão ruim a gente tente fazer, quão gols contras a gente faça, um de Jesus vale a pena para limpar toda a nossa vida. É um chamado muito estranho a gente ser chamado para a igreja de Cristo, para a gente ser diferente no meio da sociedade. Está escrito que é separado, e é esquisito, porque a gente nasceu para viver no mundo onde a gente está. E eu fico com muito medo, eu estava conversando com algumas pessoas também, que os padrões são muito diferentes no dia a dia, na sociedade, e como nação santa, a gente tem que se portar de uma maneira diferente, e às vezes assusta fazer isso, porque eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de expectativa. Se alguém espera de mim que eu fale educadamente, eu vou tentar falar educadamente. Às vezes o princípio bom seria simplesmente querer ser educado, mas eu estou fazendo por reação. E essa tentação que eu tenho, quando eu estou num conjunto de pessoas, às vezes, que esperam um comportamento ruim, eu me sinto tentado a ter um comportamento ruim. Que esperam linguagem inadequada, eu me sinto tentado a ter linguagem inadequada para corresponder com expectativas. Muito mais isso era quando eu era mais novo. Hoje a tentação chega perto, você fica, nossa, Jesus, né? Aí é legal, né? Porque ele vai transformando, cada dia é menos. E eu estou dizendo isso porque a gente tem muito essa coisa de hoje a gente tem que tomar cuidado com a nossa linguagem, que é muito importante, porque ofender os outros certamente não é uma coisa legal. Mas só não ofender os outros não significa falar igual o mundo. A gente é chamado para estar separado e perto ao mesmo tempo, o que parece contraditório, mas não é. A gente é separado não significa distante, a gente é separado significa dedicado a Deus. A gente está perto de todo mundo com uma marquinha do time na camiseta. E é isso. A gente está lá. Se alguém quiser recrutar para outro time, nós não somos. Nós pertencemos. Isso que significa ser santo. Não significa ter tentação de falar coisas diferentes, seja em ambiente de faculdade, de trabalho ou até no meio da rua. E pior ainda no trânsito, porque todo mundo grita. Então, às vezes eu falo assim, eu posso também, né? Mas aí é horrível, porque eu achei que eu nunca ia ter esse problema. Muita gente falava assim, nossa, no trânsito é muito difícil controlar as emoções. Eu falo, não, eu sou uma pessoa pacífica. Mas você encosta a mão no volante e fala assim, caraca, mas a pessoa podia ter feito assim, né? Por que me, né, tal, porque eu não gosto de barulho, e daí vem buzina, e eu já acho que é comigo. Muitas vezes é comigo, porque eu não sou muito bom. Mas nem sempre é comigo. E mesmo se fosse, eu podia ficar um pouco mais calmo. Mas como é difícil a gente ser nação santa, a gente ser puro no meio desses momentos. Mas, por mais desafiador que seja, por mais que os ideais que a gente tem talvez ofendam, nossas ações a gente tem que evitar, mas os ideais, se ofender, é uma coisa positiva. É que nem o remédio que passa no ralado, que arde bastante, mas arde por positivo. Se nós temos ideais que são de bondade de Deus, que ofendem outras pessoas, não precisamos evitar de ser essa bondade. A gente toma cuidado com o linguajar, mas a gente vai com o que a gente é. Sem medo, porque se está lá o time, eles vão reclamar com o dono do time, não é comigo. Vai lá, Jesus, ele sabe se defender melhor que eu. Então, não precisamos ter medo de ser geração santa. Não precisamos ter medo de falar quem nós somos. Não precisamos ter medo de ser igreja e nem de achar que a gente está sozinho. Porque, de novo, a gente faz parte de um conjunto. A gente é nação santa e não indivíduo santo. Indivíduo santo é Jesus. Se eu estivesse sozinho para ser santo, certamente ele iria me considerar impuro. Está escrito assim em Efésios 5, de 8 a 10. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Essa é o alvo da santidade. Se é difícil entender essas palavras que eu falei de dedicação, de consagração e de pureza, é muito mais fácil a gente traduzir nesses termos. O que é ser uma igreja santa? É ser uma igreja que agrada ao Senhor. Se cantar louvores que engrandecem o nome dele, agrada ao Senhor, isso é santidade. Se reunir com os nossos irmãos, sorrir juntos e ver Jesus na vida uns dos outros é agradar a Deus, e que é mesmo, isso é viver em santidade, que está escrito aqui em formas muito mais fáceis, né? É viver em bondade, justiça e verdade. Então, esse está aí o filtro. Quando eu coloco a minha postura em relação à sociedade, em relação ao todo o conjunto, e tento ser
nação santa, ou a minha parte dessa, pelo menos, eu vejo se o que eu estou fazendo gera bondade, justiça e verdade, de acordo com a bondade, justiça e verdade que Deus nos ensina. Se alguém ainda não está assistindo a série de comentário de Ruth lá no nosso YouTube, assiste, que a gente fala bastante sobre o que significa essa bondade, justiça e verdade de Deus. Olha só, não planejei, mas coincidiu muito o tema. Deus, ele é muito bom e ele se revela completamente na sua palavra, sem contradizer, e se ele não se contradiz na sua própria palavra, ele não se contradiz também na nossa prática. Tudo que é verdade que a gente lê também é verdade sobre ele no dia a dia. A gente pode sim e conseguir agir com bondade, justiça e verdade nos nossos dias. Mas e agora? Como faz então para a gente agir? Eu falei como a gente ser. Ser é ser alguém que tem esse caráter, que demonstra essas coisas, que inspira a ser de Jesus. Como é que fazer, como a gente faz, age como nação santa? Está escrito na continuação do texto de hoje, em 1 Pedro 2,10, antes vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós somos povo só porque recebemos misericórdia de Deus. Nós temos a marca da identidade do Senhor. Isso precisa nos preencher por completo. Tanto que não consegue ficar fora do nosso vocabulário. Eu estava, ontem, conversando sobre a nossa língua precisa estar cheia do que a gente vive, porque se alguma hora a gente perceber que está faltando nas nossas palavras, significa que está faltando no nosso coração, como está escrito na palavra de Deus, que a boca fala do que é cheio o coração. Se eu percebo que eu paro de falar de Jesus, ou que eu paro de falar bondade, ou que eu paro de falar coisas que remetem a Deus, isso é uma ação que indica quem eu sou, ou como eu estou exercendo quem eu sou. Não está escrito que antes eu era de outro time, está escrito que antes eu não era nem povo, e agora eu sou povo. Antes eu não era nada, eu não era rival de Jesus, eu não tinha nada a ver com o momento. Eu não tinha uma marca para que me identificar. Por mais que a gente tente entender identidade sem entender Deus, não é possível, na verdade. Eu não consigo entender alguma coisa que eu posso ser e não encontrar contradições na hora de praticar. Por mais incrível que seja a minha justiça pessoal e os meus valores, se eu tentar criar um conjunto de regras que vai gerar a melhor postura, a melhor pessoa, mais respeitada no mundo, eu vou falhar. Pelo contrário, se eu encontrar de Deus essa marca, a identidade, entender que eu sou povo, não porque eu consigo, mas porque recebemos misericórdia, aí a gente vai conseguir. Quando alguém nos escolhe para um time de um esporte, essa pessoa costuma estar esperando resultados, sejam eles positivos ou negativos, mas gera expectativa. E eu comentei, acho que em outro momento, que eu estou acompanhando o Campeonato Mundial de Pega-Pega. É o único esporte que eu assisto, então me desculpem, é o esporte que eu vou usar para ilustrar nesse momento. Uma vez eu percebi um negócio que me chamou muita atenção. Um dos jogadores que ele fazia parte do time que foi campeão num dos anos, campeão mundial de pega-pega. Imagina como você se sentir tão incrível porque você é um dos melhores jogadores de pega-pega do mundo. Só que para o ano seguinte, no torneio, antes de começar, o time foi reunir os seus jogadores e não escolheu ele. E ele fazia parte do time campeão. O time campeão estava indo sem ele para jogar. Como será que ele deve ter se sentido? Ele ainda queria jogar, ele gostava de brincar de pega-pega, outro time escolheu ele, então ele topou. Ele foi no time que escolheu. E olha só que ironia, o time dele ganhou e foi por causa dele. Imagina como o time que não escolheu ele deve ter se sentido. Eles achavam que eles eram os campeões e por isso eles iam ganhar, mas porque eles não escolheram a pessoa-chave, a pessoa certa, eles perderam. E o outro time que não tinha nada, nunca tinha participado, porque escolheu a pessoa certa, ganhou. Essa é a nossa postura que tem que ser quando a gente olha para Jesus. Não existe um time campeão, existe o campeão que faz do time vencedor. Isso que é escolher viver com Jesus, isso que é escolher ser povo e entender o que é ser essa comunidade. Porque cada um dessa comunidade está junto de Cristo e por isso estamos juntos uns com os outros. Naturalmente, não teria tanto a ver com cada um aqui. A gente tem algumas coisas a ver. Nós andamos, nós falamos, nós pensamos, mas mesmo com tudo isso em comum, é muito difícil se dar bem com as pessoas, é muito fácil discutir, é muito difícil tornar relacionamentos fluidos. E é porque a gente tem a ver com Jesus, porque a gente é tornado povo, e todo povo tem um rei. E um rei que é bom faz o povo frutificar, faz o povo prosperar. Se a gente não sabe como acertar santidade, a gente pode entender que a gente, como sacerdócio real de Deus,
um único requisito que a gente tem, e ele já vem com uma resposta. Está escrito assim no Salmo 18. Ele é o Deus que me reveste de força e que torna perfeito o meu caminho. Davi, ele disse isso no momento de perseguição, e ele sempre estava olhando para Jesus quando ele tentava saber qual que era o proceder dele. Qual que é o proceder da Igreja Santa? Como indivíduo, eu tento ver no meu dia a dia qual que é o proceder. E como comunidade, a gente também tem que pensar. O que a Igreja de Cristo deve fazer? O que a Holiness Suzano deve fazer e buscar para poder agradar a Deus, como a gente estava vendo? Se a gente for colocar as melhores ideias no papel, nenhuma delas a Igreja Holiness Suzano vai ter condição de fazer, seja financeira, seja qualificação, seja ainda mais se for falar do Evangelho de Cristo, nós não convertemos ninguém. Mas Deus é quem reveste-nos de força e Ele que torna perfeito o nosso caminho. Ele que reorienta e Ele que faz possível as coisas que a gente tenta fazer acontecer. Nós somos chamados para sermos santos, para edificar, mas nós não somos chamados para termos a responsabilidade de realizar. Nós vamos fazer. Quem faz acontecer é Jesus. É muito bom a gente poder tomar atitude sem pensar se a gente consegue ou não, porque vai dar certo se a gente tomar atitude. O errado como igreja é a gente ficar parado, e a gente começar a ficar confortável e pensar que eu sou uma comunidade, mas de comunidade santa para clube é muito nublado às vezes, né? Principalmente quando eu não estou olhando para Jesus, porque daí fica 100% igual. Um grupo de pessoas que tem Jesus e um grupo de pessoas que não tem Jesus, você tira Jesus, é 2 grupos de pessoas indistinguíveis. A gente precisa ter o nosso centro em mente, e isso vai nos tornar nação santa, não por nossa realização, mas pela de Deus, que torna coisas impossíveis impossíveis. A forma como a gente entende a nossa identidade molda como a gente age, como a gente sente na nossa postura. Se a gente crê, a gente não tropeça mais em Cristo como um fardo. Às vezes parece difícil pensar, olhando de longe para Jesus, tantas coisas que parece que Ele cobra da gente, mas pelo contrário, Ele nos oferece por graça. Quando a gente crê nele, a gente se torna pedras vivas que edificam, que tornam as coisas melhores, que fazem as coisas crescerem. Significa a gente viver como geração eleita, que significa escolhidos, como sacerdócio real, que significa em serviço de Deus, como nação santa, que significa pureza, como povo exclusivo de Deus, que significa completamente dedicados somente ao Senhor. Consagração precisa de pureza, precisa de perfeição, mas está aí a nossa boa notícia. Não depende de quem entrega essa consagração, depende de quem recebe. Nosso papel de santidade é corresponder ao que é de Deus. Quando alguém escolhe você para um time de qualquer coisa que seja, essa pessoa espera resultados. Mas quando Deus escolhe você para um time, olha só, Ele só espera que você faça parte do time. E é isso. Você é resultado da obra de Deus. Ele já realizou e já ganhou lá atrás. O que a gente faz no nosso dia a dia, como Igreja de Cristo, é consequência. E é por isso que a gente faz em conjunto, porque sozinho eu não vou ver a obra completa de Deus, que não foi feita em mim, mas em nós. Isso que é ser povo santo. Isso é que é ser exclusivo de Deus. Se você quer ver verdadeiramente como povo exclusivo de Deus, você precisa entender a seriedade desse chamado. Quão incrível, quão tenso, quão rígido é. E buscar essa santidade. E apesar de ser tão restrito, a forma como Deus precisa receber, também entender que é Ele que te escolheu e que essa identidade dele vai te transformar e não o contrário. Não sou eu que vou manchar a Deus e por isso eu tenho que ter medo, mas pelo contrário, Ele que vai me tornar santo, me tornar puro, e assim eu posso levar a identidade que eu tenho na ponta da minha língua. Quando eu estou em algum lugar e a pessoa fala assim, de qual família você é, eu sei responder o meu sobrenome. E da mesma forma a gente tem que saber responder a nossa nação, a nação santa de Deus, e entender essa santidade. Então eu queria convidar a gente para estar buscando no nosso dia a dia. O que você tem entendido como sua identidade? Se pessoalmente a gente sabe que somos filhos de Deus, será que a gente consegue fazer o conjunto disso? Será que a gente tem vivido como comunidade? É difícil online, mas é possível, porque é Deus que nos une. Olha na sua vida e tenta realinhar seu coração em relação à bondade de Deus. E se tem alguém também que não conhece a Cristo, que vê um mundo dividido, complicado em vários aspectos, e talvez ninguém te escolha para algo especial, porque você certamente é incapaz, essa é a hora de escolher a Deus. Todas essas coisas, todos esses benefícios e essa realização podem fazer parte também. Basta orar nessa direção e buscar ser parte dessa nação santa, que proclama a grandeza de Deus, que é aquele que nos traz das trevas para a maravilhosa luz dele. Vamos orar?
Senhor Jesus, o Senhor é bom, o Senhor traz luz para nossas vidas. Se em qualquer parte do nosso coração ainda fica dúvidas de como devemos ser, como devemos agir, principalmente em comunidade, que é difícil de alinhar nossos passos, por favor, revela em nossos dias a Tua bondade, com o Teu alinhamento, com o Teu Espírito Santo que nos torna um. Por favor, nos ensina a ser nação santa, a ser sacerdócio real, a ser povo exclusivo do Senhor, a entender quão intenso é essa santidade e buscar a Tua verdade e poder agir de forma agradável, que impressiona as pessoas no mundo, porque somos um, porque estamos em paz no nosso coração. Por favor, nos ensina a viver como essa nação santa que Te agrada, esse povo que Te adora e que Te exalta, ó meu Pai. Por favor, cura nossos corações para que a gente possa andar passo a passo, para que a gente possa ir com coragem e não mais omitir quem nós somos, mas expressar sem medo de ofender e, pelo contrário, transformar vidas. Que o Senhor possa estar atuando em cada um de nós, que o Senhor possa nos demonstrar a Tua verdade com a paz que vem também junto com isso. Que a gente possa ser essa nação santa que leva o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo a gente ora.